abençoe a cada um poderosamente em nome de Jesus. Obrigado. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Hebreus, autor desconhecido, mas eu creio que foi o apóstolo Paulo escreveu, entendo assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hoje nós vamos falar sobre a fé que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Muito conhecido dos irmãos da igreja, estaremos meditando novamente para aprendermos com o Senhor Jesus. Irmãos acharam? Amém. Diz assim o texto, versículo da palavra do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mais uma vez, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Deus, nós louvamos o Teu nome. Bendizemos ao Senhor porque reconhecemos a Tua soberania, sabemos que Tu és Deus e continuará sempre, pois o Senhor é fiel. A Tua palavra não muda, não falha. O Senhor é Deus dos céus e na terra, em todo lugar, no qual o Senhor desejar, porque assim o Senhor criou o universo. Deus de Israel, fala conosco por Tua bondade, por Tua misericórdia, pelo amor que o Senhor tem por nós. Revela aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, para esse ambiente onde estamos aqui, unidos e unidos em Teu nome, para Te agradecer por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença, juntos Te louvando e agradecendo o Teu santo nome. Meu Senhor, como ministro do Evangelho, me coloca aqui à disposição, me usa como Teu canal, como Teu instrumento para essa igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos vão aceitar. O versículo começa dizendo o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O interessante é que nós temos fé. Todos nós aqui têm fé. Seja ela pequena ou seja ela grande. Mas o que vai chamar a atenção de Jesus Cristo, o autor da fé, daquele que nos dá essa fé, porque a fé não vem de nós mesmos, não nasce de nós mesmos, já vem de Deus, pois é o nome. Isso nos orienta e nos ensina a buscar aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai chamar a atenção do Senhor para conosco. O próprio Jesus disse que aqueles que têm fé do tamanho de um grão de mostarda, ele ia falar para o monte e ele passaria para o outro lado. Interessante isso. Não precisa de fé grande, apenas uma fé pequena. E essa é fundamental para que as coisas venham a acontecer conforme a palavra de Deus dita a cada um de nós. Para que a fé cresça, é necessário ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus passa a se alimentar dela e pôr em prática aquilo que é orientado pelo próprio Espírito que habita dentro de nós, que nos ensina, que nos orienta aquilo que o Senhor preparou e projetou para mim e para você. Existem aqui vários homens e mulheres, os heróis da fé, que fizeram a diferença no tempo que estavam vivendo. Hoje também não é diferente. Eles deixaram o seu legado, eles deixaram exemplos, e hoje nós estamos vivendo no século XXI, tempos difíceis, tempos maus, que o Senhor procura fé na terra. Ele procura homens cheios de fé, mulheres cheias de fé, igreja preparada e alimentada na palavra, que viva por fé e que não ande por vista. Esse é o maior legado deixado.
é uma pessoa que deseja e almeja crescer com Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que devemos crescer na graça e no conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Não adianta apenas falar que tem fé, nós temos que viver a fé, porque a fé é prática da palavra. Quando eu pratico a palavra e quando eu venço os desafios através da palavra, no qual a fé está incluída, aí sim eu vivo pela fé, porque eu creio no impossível, eu creio que vai acontecer antes mesmo de chegar até mim, Jesus. Por isso que a recomendação é: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Temos que ter fé e ao mesmo tempo crer que a palavra é importante para o crescimento da igreja. Nós temos que crer mesmo sem ver, nós temos que crer nas palavras de Deus propriamente dita por Ele, e isso é importante. Amém, amados? Amém. Então, quando eu tenho fé, quando eu busco ao Senhor, quando eu creio que eu sou galardoador, o Senhor está me abençoando, porque quando eu busco, eu encontro. Quando eu almejo e desejo adquirir aquilo que o Senhor me prometeu, assim recebo da parte do Senhor. Então isso é importante para a vida da igreja. Interessante, querido. Eu estava buscando outra mensagem, outra palavra, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Cada irmão que chega aqui e prega a palavra de Deus, e ensina a palavra de Deus, por mais que seja o mesmo personagem, por mais que seja o versículo que sempre é dito, sempre torna-se diferente por aquele que vai ministrar a palavra de Deus. Pode ver, ela nunca vai ser da mesma maneira, sempre ela se renova. Aí eu fico analisando aqui, homens e mulheres de Deus, que venceram através da fé, que confiaram em Deus, que colocaram os seus problemas nas mãos do Senhor, que colocaram a sua família, que colocaram os seus sonhos, os seus objetivos, tudo, que viveram em torno da fé, da graça de Deus que estava dentro dele. E isso me chama a atenção. Eu vejo aqui este homem chamado Jairo. Presta atenção, tem muitas coisas que eu trouxe por aqui que eu não tinha visto. A Bíblia diz que este homem ele tinha uma filha única. Tem texto que diz que ela tinha 12 anos, e tem texto que diz, alguns falam, que ela diz o seguinte, que ela tinha quase 12 anos. Vamos pegar essa aqui, quase 12 anos, todos 12 anos. O interessante é que Jairo, ele era um homem de posição, não era um homem comum, um homem que tinha poder aquisitivo, um homem que tinha conhecimento da área que ele estava exercendo. Era um homem que falava o seguinte, que dizia para alguns que estavam sobre a sua liderança, mas isto ele fazia, bem que ele via. Então não era um homem comum. Apesar de estar sempre na sinagoga, ele era chefe. Então, imagine só, era um homem que ele conhecia a palavra, era um homem religioso, não era um crente em si, não conhecia totalmente a Deus na íntegra, na realidade, não tinha essa intimidade que nós temos hoje com Jesus, que temos livre acesso de entrar no Santo do Santo e ir conversar com o Pai. Ele não tinha isso ainda. Mas esse homem, ele fez algo que a igreja hoje precisa fazer. Um homem que vivia em meio a uma sociedade que conhecia ele como um homem religioso, que conhecia ele pela sua maneira de proceder, de estar no templo, de se relacionar com outras pessoas no sentido de levar a palavra, não de uma maneira qualquer, mas estava ali. Porém, a Bíblia diz que este homem, ele tinha essa filha, a Bíblia não diz o nome dela, não refere o nome da sua esposa, aonde ele estava localizado, onde estava localizada a criança que estava na sua casa, que de repente aconteceu algo na vida dela que eles não esperavam que viesse a acontecer. Isso também acontece conosco.
Ele estava trabalhando, ele estava cuidando dos negócios de Deus. Ele não esperava que viesse alguém lhe contar algo que havia acontecido e que iria acontecer na vida da sua filha, que era única. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Então, a única coisa que ele tinha de herança, que era importante para ele naquele exato momento, não era a sua posição, não era o seu estado, não era o poder aquisitivo que ele tinha, não era o seu conhecimento, não era nada disso, era a sua filha. Então a sua filha era importante para ele, porque se não fosse importante ele não se preocupava com ela. Mas de repente, esse de repente, querido, ele sempre vai acontecer na minha vida e na sua vida. Mesmo que você espera, de repente acontece alguma coisa, seja ela boa, seja ela ruim. Então de repente, essa menina, ela ficou doente. Agora imagine o pai distante, a mãe em casa, preocupada com a saúde da sua filha. Ele tinha condições financeiras. Quem sabe esta mulher levou ou chamou alguns médicos ou alguém que tinha conhecimento na área para poder ajudar a sua filha, porque estava doente. Quem sabe ela usou o dinheiro que tinha, o conhecimento que tinha, a amizade que tinha de alguém que poderia solucionar o problema que estava na vida da sua filha. Mas por mais que ela tentava resolver a situação, ela não conseguiu. Porque quando ela viu que a situação estava ficando pior, ela mandou um mensageiro, alguém que sabe da linhagem da família dele, ou alguém que estava mais próximo dela, na questão de amizade, pediu para que fosse até a sinagoga e falasse da situação que estava acontecendo dentro do seu lado. Era preocupante. A mãe estava inquieta, estava preocupada com a sua filha, pois era a única filha que ela tinha. Então o mensageiro foi até Jairo, falou da situação. Jairo poderia até ficar na sinagoga, Jairo poderia até cruzar os braços, Jairo poderia até dizer assim: olha, eu vou pedir para que alguém vá até lá e faça alguma coisa, do qual eu conheço, algum médico. Mas ele não fez isso. Ele poderia até desistir, mas a enfermidade que estava no corpo da sua filha estava ficando pior mesmo. Estava ficando ainda mais difícil ao seu ponto de vista humano. Então ele ouviu falar daquele que poderia resolver o problema da sua filha. Então ele usou a sua fé, ele usou a sua esperança, tudo que ele tinha, em alguém que ele não tinha intimidade, mas que sabia que poderia fazer o impossível acontecer, porque ele sabia que ele mesmo não tinha como resolver essa situação, não tinha como curar sua filha, a não ser por intermédio daquele que foi enviado por Deus, que é Jesus Cristo, para curar a sua vida. Então ele ouviu falar e sabia que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus salvava, que Jesus fazia tantas coisas maravilhosas. Então quando ele soube disso, ele aproveitou a oportunidade que era única e importante para ele, para a sua família e para a sua filha. Ele não largou a oportunidade. Ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude? A atitude foi ir até Jesus, buscar a Jesus, porque ele sabia que o remédio era Jesus, que a resposta vinha de Jesus para o problema que a sua filha estava enfrentando em casa, a dificuldade que estava aumentando. Então ele se dispôs a ir até Jesus, e isso é importante. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: quando de repente acontece alguma coisa ruim na sua vida, ou coisa boa na sua vida, você vai a quem? Você busca a quem primeiramente para falar? Ou para agradecer?
Esse homem, ele poderia buscar outros meios, mas ele foi na fonte, ele foi na pessoa certa, ele foi no lugar certo, ele procurou a resposta certa. Então, para nós isso é importante. Quando nós estivermos passando por algum dilema, por algum problema, por alguma crise, seja em qualquer área da nossa vida, familiar, financeira, espiritual, qualquer área, a fonte é Jesus. Amém. A nossa fé, que o próprio Senhor nos deu, é nesse momento de aperto, de luta, de crise, de desespero, pesado, até porque a enfermidade era grande e estava levando aquela menina à morte. Já ele não menosprezou a presença valiosa de Jesus Cristo. Ele foi até Jesus. Aí eu pergunto, você tem ido a quem? Tem buscado a quem? Tem entregado a quem os seus problemas? Então já ele vai até Jesus. E a Bíblia diz que o caminho ele é Jesus. E a direção é Jesus. E o percurso é Jesus. E a busca é Jesus. E que a resposta é Jesus. Então ele vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, ele não vai de mão aberta, não. Jesus já vai até Jesus para adorar Jesus. Mesmo com a situação que ele está vendo. Apesar que ele não chegou a ter sua filha, mas no sentido espiritual, ele sabia que a situação, porque ele ouviu que a situação era difícil, então ele não vai de braços fechados, cruzados, ele vai de braços abertos. Ele não vai de mão vazias, ele vai levando algo para Jesus, a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. E quando ele vai até Jesus, ele toma uma atitude, ele realmente faz algo que chama a atenção de Jesus. E que atitude foi essa? Ele se prostra, ele se humilha, ele intercede, ele clama, ele pede, ele suplica. E ele diz: Senhor, a minha filha está em casa, a minha filha está doente. Eu não consigo fazer nada por ela. Porque sabe o que diz? A minha esposa até chamou alguém para fazer algo por ela, do qual eu conheço, alguns médicos, mas nada puderam fazer. Mas eu estou diante de ti, me prostrando, adorando ao Senhor, reverenciando ao Senhor, me humilhando diante do Senhor, e rogando e suplicando, intercedendo por minha filha, porque ela está doente e somente o Senhor é o escape. Glória a Deus. Olha que atitude. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis e a gente não faz o que já fez. Às vezes a gente só busca Jesus no momento que a gente mais precisa dele. Mas no momento que vai tudo bem, parece que a gente esquece. Já não tinha outra alternativa a você buscar o Senhor. E nós temos que buscar o Senhor independentemente da situação, seja ela boa, seja ela ruim. O que importa é que devemos adorar o Senhor em meio às circunstâncias, porque a Bíblia diz que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, independentemente daquilo que estão vivendo. Já reconheçam isso. Ele disse: Senhor, em outras palavras, eu não sou maior do que o Senhor, eu tenho autoridade, mas a autoridade que eu exerço nunca vai ser igual ao que o Senhor tem. Eu sou um homem, eu sou falho, mas o Senhor é perfeito. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe o que se encontra em minha casa, na minha família, na minha vida. O Senhor sabe o que se passa. E eu vi diante do Senhor suplicar: faz alguma coisa por ela. Já tinha fé ou não? Tinha. Tinha esperança? Tinha. Ele estava crendo? Estava. Ele sabia que Jesus poderia fazer algo com sua filha? Sabia. Ele estava naquele auge. Sua fé lá em cima. Estava dando tudo certo até ali. Mas a Bíblia diz, quando ele estava orando o Senhor, falando com Jesus, vem alguém e diz: mensageiro, cala a tua boca, não incomode mais o mestre, a tua filha acabou de morrer.
Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua reação? Se você ouvisse alguém chegando para você falar o seguinte, para tentar desmotivar você em meio à caminhada, o que você estava buscando, aquele problema que você tinha, que você colocou na mão do juiz para tentar resolver o do advogado, que estava bem perto de você receber a tua bênção, de repente alguém chega e diz, não tem como mais resolver, acabou para você, não tem mais jeito. Não tem mais jeito mais para o casamento, não tem mais como o seu filho sair do meio das drogas, da prostituição, dos vícios. Acabou. Aquele emprego que você estava almejando, o qual você colocou o currículo, o qual você fez a entrevista, você estava à frente, mas de repente alguém chegou para você e disse, acabou, a tua vaga alguém já tomou. Qual seria a sua reação? Agora imagine este homem, que estava com a sua filha ainda viva, mas de repente houve alguém falando para ele, não tem mais jeito. Você acha que esse homem, ele ficaria feliz? Qual pai ficaria feliz, animado, com ouvir uma má notícia? Jamais. Agora se coloque na posição deste homem chamado Jairo. A tristeza que entrou no seu coração, ele ficou angustiado. Mas o Senhor conhecia o coração, porque ele disse que Deus, ele sonda os corações, os pensamentos. E Deus sabia a intenção do coração de Jairo. Deus sabia o quanto estava doendo lá dentro, o quanto ele estava chorando por dentro. A tristeza que havia no seu coração era tão grande, tão imensa, que Jesus agora diz para ele, não temas. Deus agora, através de Jesus, dá uma palavra de motivação para ele, de alegria, não temas. Quantas vezes você está triste, cabisbaixo, desmotivado, querendo desistir de tudo e de todos, da presença do Senhor, abandonar o barco, chutar o balde, querendo retroceder, e de repente Deus usa alguém, ou Ele mesmo fala para você, não temas. Eu estou sondando o teu coração. Eu sei o que se passa na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu conheço a tua vida, porque foi eu que te formei. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Jairo, não é o fim. Por mais que o homem chegue e diga, acabou, eu sou aquele que dá a última palavra. Eu sou aquele que chega no momento mais difícil. Eu sou aquele que no momento em que as pessoas estão chorando, que muitos batem até no ombro e dizem, acabou, é assim mesmo. Eu sou aquele que abraça você. Eu sou aquele que dá uma palavra de motivação diante para que você continue e não desista dos seus sonhos. O sonho de Jairo era ver sua filha viva, conversar com ela, abraçar ela, tocar nela, chamar pelo seu nome. Mas naquele momento, o sonho de Jairo foi sepultado. Quem sabe até mesmo o coveiro já havia preparado um local onde seria sepultada a criança. Imagine só, em meio a tudo isso, porque já estavam pensando, a menina já estava morta, tinha que enterrar. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. Então Jesus falou para ele, não temas. Aí na sequência ele diz o seguinte, crê somente. Aleluia. Tem coisas que nós precisamos entender que o crer é importante. Não sermos crente Tomé. Nós temos que crer sem ver. Nós temos que crer sem ver. Essa é a realidade. Não fazer como Tomé. E a Bíblia diz que quando Jesus disse para Jairo, crê somente. Então creia somente que vai acontecer. Aleluia. O milagre vai chegar. A porta vai se abrir. Você vai ver aquilo que aos seus olhos é impossível acontecer. Porque quem está falando para você nessa noite não é um homem, é o próprio Criador
fé, o mantenedor da fé. Ele está dizendo, creia somente. E ele continua, mas já, você tem que ter fé, você tem que não temer e você tem que crer. Creia em todo o seu coração. E ele disse mais, crê somente e ela será salva. Ou seja, tudo já estava decidido por Jesus. Aleluia. Não é o fim, não acabou, já está tudo certo e preparado. A bênção vai chegar, o milagre vai acontecer na hora certa. Já estava lá. Crê somente e ela será salva. Salva. Quando Jesus falou isso para Jairo, a fé realmente brotou em seu coração. A motivação virou dentro do coração dele. A esperança brotou também. As coisas ruins saíram da vida de Jairo. O interessante é, tem um louvor que as pessoas estão cantando aí, que diz assim que nós temos que convidar Jesus, né? Entra lá e faz Jesus. Não apenas convide Jesus para entrar na sua casa, mas para habitar dentro da sua casa, fazer morada dentro da sua casa. Mas já agora usa essa frase, essa palavra e diz, Jesus, já que o Senhor disse para mim que não devo temer, que eu devo crer tão somente, porque minha filha será salva, então, a partir de agora, eu te convido para ir na minha casa, fazer um milagre. E a Bíblia diz que Jesus foi, não somente Jesus, uma grande multidão, porque por onde Jesus passava, a multidão acompanhava. E a Bíblia diz que Jairo foi juntamente com Jesus e os discípulos. Chegando lá na casa de Jairo, porque Jairo convidou, não foi Jesus que se convidou, mas Jairo convidou Jesus para ir à casa dele. Às vezes o que falta na minha vida e na sua vida é convidar Jesus para estar com você no momento da oração secreta, para jantar com você, assentar na mesa. Até estranho isso para alguns, né? Mas a Bíblia diz que ele, aonde nós estamos, ele também é. É um ambiente de glória, é um ambiente de graça, é um ambiente favorável. E o Espírito de Deus está lá. Então convide Jesus para fazer parte da sua casa, da sua família. Quando você for viajar, convide Jesus para estar ao seu lado. Faça aquela oração. Deus me abençoa, seja comigo, me ajuda, me livra do mal. Isso é convidar Jesus. E Jairo convidou Jesus. Mas Jesus chega na casa de Jairo. Pense no alvoroço. Pense naquela casa cheia. Pense na vizinhança ao redor, na frente da casa, dentro da casa. As pessoas chorando, desesperadas. A mãe, imagine só o desespero. Aí Jairo chega, aí ele contempla a sua filha. Você acha que Jairo não chorou? Chorou também. Era ser humano. Só que Jesus pediu para aquilo, os que estavam dentro da casa, pediu para que saísse. E a única pessoas que entraram foi Pedro, Tiago, João, e com o pai e a mulher. Então imagine, só ficou somente Jesus, os discípulos, alguns que ele separou, e o pai e a mãe, e a menina que estava lá. Quando Jesus entra, presta atenção, antes das pessoas saírem, e quando Jesus chega e vê a situação, Jesus olha e diz assim: olha, não chores. Em outras palavras, não choreis, porque era música, porque muitas pessoas estavam chorando. Só que eles começaram a rir e zombar de Jesus. Em outras palavras, Jesus quis dizer: olha, esse não chora aqui é um choro diferente. Ou seja, eu cheguei, eu sou o dono da vida e vou ressuscitar. O impossível vai acontecer agora. E ninguém pode impedir, porque eu sou o dono da vida. O interessante é quando Jesus diz assim: olha, não chores. Ele saiu, Jesus vai aonde está a menina, pega com as suas mãos o braço da menina e diz:
Talita cumi, que quer dizer menina, a ti te digo, levante. Foi interessante, né? Ele disse o quê? Levante. O Senhor nessa noite está dizendo para você. Ele não chamou você para ficar caído, prostrado, não. Ele está dizendo, levante-se. Primeira coisa, segunda coisa, mais importante para essa vida. Deus te chamou para que você se coloque de pé. Levante-se. Não é o fim. Não acabou. Não desista. É momento de você continuar de pé. Sabe por quê? Porque tentaram sepultar a filha de Jairo através da sua fé que ele tinha em Jesus, motivando a Jairo, dizendo: acabou, não tem mais jeito. Então, os seus sonhos de ver sua filha, o seu sonho de ver sua filha ressuscitada, eles haviam sepultado, mas o Senhor ressuscitou o sonho de Jairo, dizendo para sua filha: levanta-te, menina, porque ele disse para Jairo: creia tão somente ela será salva. Deus. Ela se levantou. Imediatamente o Espírito voltou sobre ela. Jesus, pegando-a pela mão, entregou seus pais, pediu para que desse comida para ela. E os seus pais, vendo aquilo, ficaram maravilhados. Isso quer dizer que muitos vão ficar pasmos, admirados, atônitos em ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós temos que crer, irmãos. Tudo é possível aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Já creu, por isso o milagre aconteceu. A tristeza que estava na casa de Jairo caiu por terra. Agora não havia mais tristeza, havia alegria. Quem sabe até o governo ouviu a palavra dizendo: não precisa mais enterrar, vai lá e tapa o buraco, aleluia. Deus está dizendo para você: aquilo que estava sepultado, Ele vai desenterrar. E aqueles que pensavam que você ia enterrar, Ele vai pedir para fechar a cova, porque o Senhor preparou coisas grandes para você. Não é momento de parar. Não é momento de desistir, não. Lembro-me que eu estava na cidade de Maceió. Veja só a importância de crer na palavra. Havia uma senhora chamada Vicentina, o qual fazia parte da igreja lá em Maceió, a igreja sede, o qual estava assumindo. No dia da ceia, ela não pôde ir porque estava doente. Ela tinha um caroço dentro do seu corpo. O médico já havia mostrado para ela, através de raio-x, e já havia deixado o dia certo para fazer a cirurgia. E eu fui na casa dela, fui só, minha esposa não pôde ir. Chegando lá, ela me recebeu com alegria, junto com a irmã dela, já uma senhora de idade. E eu comecei ali a cantar os louvores do brado, conversando com ela. De repente, ela começou a se sentir mal. E começou a faltar ar. Não estava respirando bem. E eu fiquei ali desesperado, porque eu pensava que ela ia morrer naquele exato momento. Eu fiquei até um pouco atônito. Eu ia falar assim, totalmente desesperado, mas a reação que eu tomei, eu disse: Deus, tem misericórdia. E eu peguei aquela mulher nas minhas mãos, nos meus braços, e disse: Deus, não permita que ela morra em meus braços. E eu comecei a chorar, e terminei de orar, e aquela mulher, ela voltou ao normal. Glória a Deus. E eu comecei a agradecer a Deus, porque ela voltou a respirar normalmente. E eu agradeci a Deus: muito obrigado, Senhor, por essa bênção, por esse milagre. E quando ela voltou ao normal, eu comecei a cantar louvores por ela novamente. Dei a ceia a ela, ela tomou a ceia, fui para casa. Passando alguns dias na semana que ela tinha marcado para fazer a cirurgia, ela vai ao hospital, o médico faz novamente outro exame,
para ver se realmente estava tudo certinho já para a cirurgia. E quando o médico traz o resultado, ele ficou surpreendido e disse para ela: Vicentina, o caroço que estava em seu corpo desapareceu. Deus fez um milagre no dia que ela participou da ceia do Senhor. No momento em que eu orei por ela, o milagre aconteceu. Trazendo para nossas vidas, porventura, por acaso, alguma coisa difícil para o Senhor realizar e executar? Não. Se Deus curou a filha de Jairo, não apenas curou, mas ressuscitou, e curou a irmã Vicentina, o problema que ela tinha, eu pergunto: o que você tem é difícil para Deus realizar? Não. 1000 vezes não. Ele pode, Ele faz e Ele quer. Basta nós crermos, crer somente. E o que você precisa, Deus vai executar, Deus vai realizar, Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Aleluia. Eu estava na cidade de Boca da Mata, em outra igreja, no momento do culto, muitos visitantes. Terminei de ministrar a palavra, chamei os irmãos para receber oração à frente, e vieram aquela multidão, muitas pessoas, a igreja estava lotada, e veio algumas pessoas doentes. Lembro-me do Senhor que estava com o caroço horrível no pescoço. Ele chegou para mim e disse: eu estou passando por esse problema, mas eu creio na palavra, eu creio que através da oração o milagre pode acontecer. Não era crente. Ele veio, coloquei minhas mãos sobre o pescoço dele, fiz a oração, em cima do caroço, coloquei minha mão, ministrei a oração por fé, através do nome de Jesus. Ao tempo da oração, o caroço desapareceu na glória de Deus. Ora, outros milagres que Deus fez, porque Ele é fiel. Então eu creio e eu entendo que se eu usar minha fé, seja ela pequena, Deus vai me atender. Deus vai te atender. Deus vai nos atender. Deus vai atender essa igreja, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que a gente ainda não viu. Você espera em Deus? Você acredita em Deus? Então o milagre vai chegar. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Então não é momento de nós pararmos, não é momento de nós retrocedermos, é momento de nós conquistarmos a nossa bênção através da fé.